Muito bom dia a todos vocês, bom dia, vamos buscar ao Senhor no dia de hoje, vamos buscar a presença dEle, a face dEle através da palavra. Como é bom a gente estar aqui junto para simplesmente receber dEle. Então um bom sábado para todo mundo, que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dEle venha sobre a tua vida. Bom dia a todo mundo que eu estou vendo aqui entrando, Fonseca Thalita, Naldo Bernardo, Cassiane Santi, Ingrid Carvalho, tem muitas pessoas aqui, Nath Martins, minha mãe, Naide Parente, William Gonçalves, Esther Pereira 944, Victor Bandeira, Deus abençoe Victor, vamos nessa, Dominique, tantas pessoas estão chegando aí, que Deus, Andréia Ogawa, muito bem Andréia, Dani Guerra, bom dia Dani, Carla Melo Martins, muito bem, Rafaela, e assim vai, vamos nessa, estamos no dia, Thaís, Stephanie, muito bem, muita gente, estamos no dia 55 de 100, que dia abençoado para a gente buscar o Senhor, já passamos da metade, já passamos os 50, agora estamos no 55 de 100, vamos ver o que Deus tem para a gente, perdão, vamos ver o que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas, amém? Vamos orar ao Senhor em primeiro lugar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que a tua glória, a tua presença venha sobre nós, eu peço que o teu Espírito Santo se derrame agora, que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento para que nós possamos aprender de ti. Vem e se derrama nessa manhã, Senhor, sobre cada filho e filha que escolhe ouvir a tua voz, que escolhe buscar a tua presença, que escolhe ler a tua palavra, Senhor. Tua palavra nos alimenta e nos instrui em tudo na vida, por isso que a leitura de hoje, essa live, meu Deus, seja mais uma vez instrução para cada um de nós, Pai. Nós colocamos diante de ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nessa então, bom dia a todo mundo que tá falando que eu não vi aí, tava orando, Deus abençoe, Águia, Ivete, Douglas Garcia Oficial, Senhora Paco Carlota, Pedro Craque de Bola, o negócio vai aí, muito bem, Alexandro Paula, Tamara Cordeiro, vamos nessa. No final eu volto de novo os comentários que eu quero que você me fale da onde você está assistindo essa live, de onde você é, para a gente ter uma ideia de onde no globo e no planeta a gente está se unindo para ler a palavra de Deus, tudo bem? Então vamos nessa. Hoje a leitura é bastante interessante, deixa eu só encostar aqui, peraí, tá fazendo um eco aqui? Fechar a porta aqui é melhor, né? Isso! Hoje, melhorou muito para mim. Hoje a leitura é muito interessante. Porque o que a Bíblia vai nos mostrar hoje é evidência daquilo que a gente já comentou em lives anteriores. Lá atrás, a gente falou que não importa somente como se inicia, importa sim como você termina. Então é muito interessante que ao lado de um livro que derrama e despeja sabedoria como Provérbios, que cada versículo é uma lição, cada versículo é um princípio de vida, cada versículo é um ensinamento, a gente tem Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ou Cântico de Salomão, a gente já vai ver isso aqui. Por quê? Você lembra comigo, e se você não lembra dessa live, eu vou recapitular na tua imagem, na tua mente aí, que Salomão foi o cara mais sábio que já existiu, porém, contudo, entretanto, todavia, por se envolver com mulheres de povos vizinhos, por exemplo, ele logo se inicia casando com a filha de Faraó, ele se envolve com mulheres de outras crenças e outros povos, de tanto pressioná-lo, Salomão começa a se entregar para ídolos no final de sua vida, começa a entregar para culto a outros deuses, começa a conceder com que as suas mulheres prestem culto pagão e profano. Isso faz com que Salomão se afaste da presença de Deus ao passo de quase enlouquecer, ou seja, ele vai de um extremo para o outro, de um cara extremamente sábio para um cara quase louco. E aí, quando a gente para ler Eclesiastes, a gente fala, Senhor, por que Eclesiastes entrou na Bíblia, né? Com todo respeito ao livro de Eclesiastes. Porque é simples. Porque Deus quer mostrar o que acontece com o coração de um homem que, apesar de ser muito sábio, se afasta de Deus. Então, o princípio principal, muito bem, o princípio mais importante de Eclesiastes é: sem a presença de Deus, a vida não faz sentido. É isso que a gente tem que aprender em Eclesiastes. Então não é um livro para você ler, para refletir, para princípio de vida teu pro agora. É para você ler, para você entender, cara, o que acontece se eu ficar distante da presença de Deus. Até o cara mais sábio do mundo, até o cara mais rico do mundo vai estar na sua velhice, chegando no final da vida desgostoso.
Você vai ver um cara amargo escrevendo, um cara pessimista escrevendo, tudo para ele não é válido, tudo para ele é vaidade, já vou te ensinar, já vou te explicar o que é isso. Então, é um cara amargo, o cara que sentou na maior riqueza que um homem pode sentar, um cara que comandou a nação no maior período de paz e prosperidade, tá agora já na sua velhice escrevendo um livro que é lamentável você ver o que acontece com o coração desse homem, porque tudo para ele perde o sentido, tudo para ele fica vão. No final de Eclesiastes nós vamos ver que há um indício, desde 1 Reis há esse indício, mas há um indício que mesmo na sua loucura ele se arrepende e se volta a Deus, mas não é mais a mesma coisa. Então o que a gente tem que extrair de Eclesiastes principalmente, a gente vai entrar em Cantares hoje, depois eu falo, mas de Eclesiastes principalmente, não é um livro que você vai ler para refletir para você agora, nossa, que dureza, é verdade mesmo que ele está falando. Não, a gente está lendo as conclusões de um homem amargurado, pessimista, sem a presença de Deus. Deus permitiu em sua soberania que esse livro tivesse na Bíblia, tivesse nas Escrituras, justamente para que a gente possa entender. Por mais sábio que você seja, por mais cheio da glória que você esteja, se você se permitir um segundo ficar sem a presença de Deus, isso que você se torna alguém rancoroso, alguém cheio de pessimismo no coração e que vomita as suas mágoas. Não que, preste atenção, não que a gente não possa extrair nada de Eclesiastes, pelo contrário, a Bíblia é rica, a gente vai extrair muita coisa, inclusive. Mas o que eu quero te dizer é que no todo Eclesiastes é isso. Eclesiastes é um livro que ele vai falar mais das suas dores, das suas penúrias, dos seus traumas, das suas feridas, do que um princípio que você fala, como Provérbios, tudo bem? Então ele tá colado um no outro para você ver dois opostos realmente, tá? Agora, como ele é um cara bastante sábio, e como ele sabe o que é ter a presença de Deus, a gente consegue extrair um versículo ou outro, uma história ou outra que a gente consegue realmente aplicar. Na verdade, como estou te dizendo, todo livro a gente pode aplicar, mas não de maneira literal. A gente pode aplicar dizendo, cara, olha o que acontece quando a pessoa fica sem a presença de Deus. Então, o que você vai entender? No livro de Eclesiastes, a frase mais ouvida e falada, na verdade, são duas. Uma coisa eu vi debaixo do sol, ou seja, um cara mais velho falando assim, uma coisa eu vi enquanto eu vivia, é isso que ele está dizendo, uma coisa eu vi pela minha experiência de vida. Então essa expressão você vai ver bastante. E a maior que você vai ver é tudo é vaidade, em algumas versões. Na maioria das versões, tudo é vaidade. Não se confunda, porque a vaidade que ele está falando não é a vaidade de você ir na frente do espelho e se arrumar. Tudo bem? As pessoas que entendem errado acabam doutrinando nesse texto fora de contexto, dizendo que a pessoa não pode ter vaidade, não pode usar uma maquiagem, não pode fazer isso, aquilo, outro, não tem nada a ver. A vaidade que ele está falando não é a vaidade de querer se arrumar. Vaidade, no original, é mais ou menos como se ele dissesse, tudo é um vapor. É a palavra rebel no hebraico, que significa vapor ou fôlego. Em outras palavras, tudo é efêmero, tudo passa rápido. Em outro poder de análise do mesmo termo, é mais ou menos como se ele dissesse, nada faz sentido. Então é um cara que começa a filosofar na sua própria sabedoria, sem a presença de Deus, começa a não ver mais sentido nas coisas. Então quando ele fala tudo é vaidade, é como se ele estivesse fazendo, nada tem sentido, não tem sentido, tudo passa rápido, não tem sentido nenhum. Então, por exemplo, fala, para que trabalhar? Não tem sentido. Para que acordar? Não tem sentido. Para que ser justo? Não tem sentido. Para que ser perverso? Não tem sentido. Então, para ele tudo perde o sentido. Por quê? Porque ele não tem a presença de Deus. Nossa frase de hoje, desde o começo, já vou bater aqui, no final vou fazer um post, sem a presença de Deus, a vida não faz sentido. Assim que acabar essa live, eu vou fazer um post, eu quero que você vá lá e comente lá, pra gente marca alguém, para que alguém volte para a presença de Deus. Então vamos nessa? Tudo então é vaidade. Ele se intitula mestre em algumas versões, ou pregador em outras versões, ou seja, é um cara mais avançado, que é um pregador, que é um mestre. Você vai ver o antagonismo, ou seja, a diferença que há entre provérbios, quando ele está ainda como um pai, falando, filho meu, aprende aquilo outro. A sabedoria que ele derrama em provérbios, você vê ele desperdiçando em Eclesiastes. Pelo menos assim é a minha leitura. De novo, não é que é um livro que você nunca tenha que ler. Pelo contrário, tem que ler sim, e tem versículos e princípios muito bons. Mas o todo, você vai ver muito da amargura de um homem que está sem a presença de Deus. Vamos ler só para você entender? Então lá vem ele dizendo assim, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, o próprio Salomão, tá? Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, mais uma vez, vamos tentar ler na linguagem de hoje. Nada faz sentido, diz o pregador, nada na verdade faz sentido.
Então ele está filosofando, pensando na vida. Sabe quando você está num dia meio reflexivo, pensativo? Por que o céu é azul e não é vermelho? Um negócio mais ou menos assim, nada faz sentido. Ele tá se enrolando em sua própria sabedoria. Porque olha o conceito que ele começa a desenvolver. Geração vai, geração vem, a terra permanece para sempre. Ou seja, nada muda. Levanta-se o sol, se põe o sol, volta ao seu lugar, nasce de novo. O vento vai para o sul, gira para o norte, vai, volta, retorna, os rios correm para o mar nunca se enche. Todas as coisas, versículo 8, são canseiras. Como o cara pode falar isso? Sangue de Cristo, por quê? Porque a vida para ele perdeu a cor, perdeu o sentido, você está conseguindo entender? A presença de Deus foi embora. Então a vida perdeu um pouco de sentido. Tudo que ele olhava antes e apreciava como criação, para ele agora não tem sentido. O mar não enche nunca, o rio nunca enche o mar, a geração vai, a geração vem, um morre, um nasce. Para ele a vida perdeu a cor. Então o problema não é a vida, o problema é que ele está sem a presença de Deus. Tá comigo aqui? Aí ele continua dizendo assim, ó: todas as coisas são canseiras tais, ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, os ouvidos não se enchem de ouvir. Aí ele fala: o que foi é e o que há de ser. O que foi é e o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Ou seja, ele está falando sempre os problemas vão ser os mesmos, a sociedade vai passar pelas mesmas coisas sempre, o homem vai passar por tudo sempre. É um discurso de alguém desesperançoso. Se o nosso Deus é um Deus que se renova a cada manhã, se o nosso Deus é de misericórdia a cada manhã, esse discurso não casa com um Deus que tem coisas novas para mim. Ah, não tem nada novo, nunca tem nada novo. Ou seja, por que esse livro está na Bíblia? Para mim é muito importante, para mim, né? Quem sou eu? Mas é muito importante que ele esteja. Por quê? Para a gente ler, que às vezes nosso coração fica se sentindo assim, cara, é tudo a mesma mesmice, a mesma rotina, o mundo está perdido mesmo, a sociedade não sei o quê. Esse é o tipo de filosofia que vai nos levar a nada. É óbvio que o mundo vai estar assim, porque o mundo jaz no maligno. Mas eu não sou desse mundo, eu não pertenço a esse mundo, eu tenho a presença de Deus, por isso eu sou transformado. Então eu não tenho que ir nesse discurso de um homem sem a presença de Deus. Então estou falando isso só para você ler e não ficar mais mal aí lendo Eclesiastes. Não, tá? Então vamos nessa. Ele diz assim, ó: há alguma coisa que se possa dizer... Perdão, é alergia, tá? Tá tudo em paz. Alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não! Já foi nos séculos que foram antes de nós, ou seja, ele está meio rancoroso, como você pode perceber, só começou o capítulo. Já não há lembrança das coisas que precederam, também não haverá memória entre as que vão vir depois delas. Então, ele está um pouco muito desesperançoso. Aí ele vai dizendo, versículo 13, eu apliquei meu coração para buscar informação, para ter sabedoria, para proceder de tudo quanto sucede debaixo do céu. Trabalho enfadonho Deus me impôs, e eu segui ele, ou seja, para mim foi pesado o trabalho. Atentei para as obras que faz debaixo do céu e percebi, versículo 14, era tudo sem sentido, ou seja, era tudo vaidade, era correr atrás do vento. Percebe que o cara está chegando no ponto da vida dele que as coisas perderam a cor, perderam o sentido, mas de novo, o problema não é a vida, o problema é que ele está sem Deus. O problema é que ele está sem a presença do Pai. Então é óbvio que tudo perde sentido. Então ele já está falando, um cara que antes, em Provérbios estava dizendo, vai ter com a formiga preguiçoso, o preguiçoso, isso e aquilo, ele está falando, na verdade Deus me fadigou com o trabalho, tive que trabalhar demais e percebi que nada tem sentido. Ou seja, o cara perdeu o gosto, o cara está desgostoso. Estão comigo aqui? Olha só, aquilo que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular, ou seja, nunca vou estar preenchido, não dá para corrigir o que eu errei, não dá para corrigir o que está torto. O cara está mais pessimista que pelo amor de Deus. Então vamos, versículo 16, eu disse comigo, eu me engrandeci, eu tinha muita sabedoria, todos que antes de mim existiram em Jerusalém, mais do que todos. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência em sabedoria e conhecimento. Eu apliquei meu coração para conhecer sabedoria, para saber o que é a loucura da insensatez, da estultícia. Mas vim saber que isso é correr atrás do vento. A conclusão que ele chega é que tudo não valeu de nada. Será, Salomão? Meu Deus, Salomão. Mas é a conclusão que ele está chegando. Por quê? Por isso que é importante você conhecer a história e o contexto, né? Se você ler só esse livro, você fala, cara, então o que eu estou fazendo? Mas você tem que entender o contexto. Quem está escrevendo esse livro é um cara que começou bem, mas terminou péssimo. Então ele está escrevendo esse livro na época que ele está péssimo, que ele está distante de Deus, idolatrando, adorando outros ídolos, completamente perdido, enlouquecido. Então é óbvio que enlouquecido ele vai escrever essas coisas que não têm sentido. E a Bíblia faz questão de registrar para dizer, olha,
Você pode um dia estar sábio pra caramba, escrevendo um livro como Provérbios, e outro dia você pode estar escrevendo um monte de coisa que não tem sentido, porque nem você mais deixou de encontrar sentido. Então por isso é importante entender isso, tá? Por que então? Então, o que me faz seguir um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pregador da palavra, receber dele, ler os seus livros, é saber que esse homem tem compromisso com Deus, essa mulher tem compromisso com Deus e tem aliança com Deus. Porque pode ser o mesmo homem numa geração, numa década, num ano, e se a presença de Deus for embora, daqui a pouco vai começar a falar coisas que não tem sentido. É o que Salomão estava fazendo aqui. São coisas que não tem tanto, ou na verdade, nenhum sentido. Estão comigo aqui? Olha o que ele chega a falar, o cara mais sábio do mundo, olha o que ele diz no versículo 18. Na muita sabedoria há cansaço, há enfado. Quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Quem conhece muito acaba sendo triste. Salomão, me mata de vergonha, Salomão. Você é o cara mais sábio. Sem Deus, a maior sabedoria do homem não vale para nada. É isso que a gente tem que aprender com Eclesiastes. Estão acompanhando? Aí lá vem ele. Eu disse comigo, vamos. Ele está lembrando do passado, de quando as coisas iam bem para ele. Eu te provarei com alegria, goza de felicidade, mas isso também não tinha sentido nenhum. Ou seja, a felicidade que eu tinha não tinha sentido. Percebe como ele está desgostoso? Do riso, disse, é loucura. E da alegria, do que serve? Pô, por que eu ri? Por que eu fiquei alegre? Do que serve? É um cara amargo. Resolvi no meu coração, então, me entregar ao vinho. Regendo-me, contudo, pela sabedoria, e também me entreguei à loucura, até ver que melhor seria que se fizessem dos filhos de homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Ou seja, eu fui ao extremo da sabedoria e fui à loucura para tentar ver qual era o sentido da vida. Ele está perdido. Então ele está longe da presença de Deus. Ele começa a contar o histórico dele. Eu empreendi grandes obras, versículo 4. Edifiquei casas, fiz jardins, versículo 5. Fiz açudes, versículo 6. Comprei servos e servas, versículo 7. Eu fui rico, amontoei, versículo 8, prata e ouro. Me engrandeci, sobrepujei a todos que vinham a mim em Jerusalém com a minha sabedoria, versículo 9. Tudo que os meus olhos desejaram, versículo 10. Eu não privei meu coração de nada, eu tive tudo. Versículo 11, eu considerei tudo, todas as obras das minhas mãos, e eis que tudo não tinha sentido. Versículo 11, tudo era vaidade, correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, mais uma vez, para você entender o que a realidade que a gente está vendo na vida de Salomão aqui, sabe o que ele está mostrando? Se a gente só correr atrás de coisas, sem a presença de Deus, quando a gente chega lá, não vai ter sentido nenhum. Você vai olhar e falar, cara, é vaidade, não tem sentido nenhum. Então, eu tô te contextualizando porque esses versículos são usados erroneamente muitas vezes. Porque você fala, cara, eu quero usar uma roupa nova. Isso é vaidade. Não tem nada a ver, não é dessa vaidade que ele está falando. Vaidade que ele está falando é que ele buscou coisas, adquiriu coisas e, na verdade, não tinha sentido nenhum. Tudo era correr atrás do vento, ou seja, tudo era vazio. Sem Deus, tudo é vazio. É isso que a gente tem que extrair daqui. Aí ele diz assim, então, versículo 12, considerei sabedoria, também pensei em loucura, em insensatez. O que fará o homem que seguir o caminho do rei? O mesmo que outros já fizeram, ou seja, eu já tive sábio, já tive louco, já tive insensato, mesmo que todo mundo, ele já está inconsequente, versículo 13. Então eu vi, olha só, que a sabedoria se aproveita mais que a insensatez. Por isso que eu digo, às vezes ele tem umas luzes assim que ele volta, né? Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Então eu vi, eu experimentei de tudo, ele está falando, fui sábio, tive louco, estou percebendo. Pelo menos eu sei que ser sábio é melhor do que ser insensato. Ainda há esperança, Salomão. Olha só, ele diz assim, versículo 16, tanto o sábio como o insensato, a memória não durará para sempre, vai passar os seus dias e vai cair no esquecimento. Vai morrer o sábio e também vai morrer o insensato. Então ele está sem esperança. Ele perdeu o sentido que é deixar um legado. Ele está falando, não importa, cara, se você é sábio, insensato, vai morrer todo mundo igual. Olha como essa inconsequência entra no coração daquele que escolhe pecar. Porque ele fala, não tem problema, não tem nada demais, não tem problema nenhum. E aí o cara relativiza, tem tanta crime lá não sei aonde, o que eu estou fazendo aqui não é nada de mal. E assim que ele entrou nessa besteira e nessa furada. Então a gente está vendo, infelizmente, Salomão se arruinando aqui. Aí o cara que fala algo preguiçoso, agora está falando que ele aborreceu o trabalho, ou seja, que ele não gostava mais de trabalhar, versículo 18. Também aborreci todo o meu trabalho. Me cansei debaixo do sol
e o seu ganho havia deixar para quem viesse depois de mim. Aí comecei a pensar, calma aí, por que eu vou deixar dinheiro para alguém depois de mim? Olha as filosofias vã. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Ou seja, quem pode dizer que o que vem depois de mim, que eu vou deixar todo o meu patrimônio, se ele vai ser sábio ou insensato? Contudo, ele vai dominar sobre meus ganhos, sobre meu cansaço. Isso também é vaidade, ou seja, isso não tem sentido. Salomão, meu pai querido, como você pode de um extremo para o outro? Teu pai, Davi, não deixou todas as riquezas para você? Por que você está com essa preocupação agora, Salomão, de falar assim, por que eu estou trabalhando para deixar para o meu filho, nem sei se ele vai ser sábio, se ele vai ser insensato. Isso não tem sentido, então ele começa a achar pelo em ovo, cabelo em cabeça de careca, ele começa a procurar coisas que não tem sentido. Por quê? Porque a presença ou a ausência da presença de Deus nos faz entrar em discussões vãs que vão levar o nada ao lugar nenhum. Esse é o exemplo de Eclesiastes, lá vai Salomão. Então, de novo, ele continua dizendo, eu me empenhei, versículo 20, de todo o coração, com todo o trabalho que eu me cansei debaixo do sol. Agora, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, agora ele vai deixar o seu ganho para alguém que não se esforçou. Isso é sem sentido, isso é vaidade, isso é mal. Ele começa a se preocupar com uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Todo Israel sempre deixou legado, mas ele está começando a achar pelo em ovo. Por quê? Porque ele está sem a presença de Deus. Então comigo? Versículo 26. Porque... versículo 24, perdão. Não há melhor para o homem do que comer e beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, eu também vi que isso também vem da mão de Deus. Ou seja, ele começa a dizer, cara, então o melhor é viver só hoje. Vamos comer, beber, sem pensar no amanhã, mas parando para pensar, até isso vem da mão de Deus. Então você percebe como ele está maluco, bipolar, tem hora que ele acha que Deus realmente faz as coisas, tem hora que ele fala, nada tem sentido. Por quê? Porque ele está sem Deus. Então a fé dele tá balançando. Uma hora ele crê, uma hora ele não crê, uma hora ele sabe que vem de Deus, outra hora, apesar de saber que vem de Deus, ele começa a reclamar. Então Salomão está vivendo um estado difícil, e a gente tem que ler. Por quê? Primeiro, porque faz parte do propósito de leitura, segundo, porque está dentro da Bíblia, e terceiro e principal, porque é um ensinamento também. Até as coisas difíceis são ensinamentos, tudo bem? Olha lá, por quê? Porque, versículo 26, Deus dá sabedoria, conhecimento, prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador Deus dá trabalho, ele ajunta, amontoa e dá para aquele que agrada a Deus. Mas também isso é sem sentido, isso é correr atrás do vento. Então ele afirma um negócio, mas para ele nada mais faz sentido, tudo é vaidade. Então, entendeu comigo? Vaidade é fôlego, vapor, vai passar, é sem sentido, não tem muito sentido, é isso que ele está tentando dizer. Aí ele entra no capítulo 3, que é um capítulo conhecido, que ele vai falar coisas verdadeiras, como eu te disse, ele alterna, né? Então ele vai falar uma coisa verdadeira no começo, dizendo da questão do tempo, há um tempo certo para todas as coisas. Então lá vem Salomão dizendo, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí eu vou ler do versículo 2 até o 8. Tempo de nascer, morrer, plantar, arrancar, matar e curar, derrubar e edificar, chorar e rir, prantear e saltar de alegria, espalhar pedra junto à pedra, abraçar e se afastar, tempo de buscar e de perder, de guardar e de deitar fora, rasgar e coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, a vida anda em ciclos, é isso que ele está tentando nos dizer. Todo mundo vai viver vários dias bons e dias ruins às vezes, porque a vida são ciclos. Há tempo de abraçar e de não poder abraçar, isso é mais do que atual. Há tempo de alegria, há tempo de choro, há tempo para tudo. Então é um princípio verdadeiro que ele está falando. Ele está chegando a uma conclusão sábio, porque claro, ele é sábio. Aí ele continua, mas que proveito tem o trabalhador naquilo que se cansa? Como que Salomão pergunta isso, que proveito? É óbvio que o trabalho dá proveito, mas lá vem, viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele afligir. Então, para ele agora, o trabalho virou uma aflição. O cara que pregava e repreendia o preguiçoso, para ele o trabalho virou uma aflição. Então, olha como o estado final das coisas é mais importante do que o inicial. Pô, um cara que escreveu Provérbios tá com esse tipo de questionamento? Sim, a Bíblia deixa estar para que a gente aprenda. Tudo bem? Aí ele diz assim, ó... sei que nada melhor para o homem do que se regozijar e levar uma vida regalada. Eu sei que não é melhor do que o homem só se alegrar, versículo 12. É dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar do seu trabalho. Eu sei que é Deus que faz isso. Então, lembra que eu disse que ele alterna? Eu sei que tudo que Deus faz vai durar eternamente. Não dá para acrescentar e tirar. Ou seja, eu sei da soberania de Deus. Eu sei. Então, eu sei que eu estou reclamando, eu sei que eu estou azedo, mas eu sei da soberania de Deus. Salomão tá um tanto quanto confuso, né? Então vamos lá. O que é já foi. Olha o versículo 15.
O que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus fará renovar isso que passou. Aí o cara já viajou, né? Tipo, viajou não, ele tá falando uma verdade, né? Tipo, o que é já foi. Ele tá tentando discernir a soberania de Deus e o controle completo de Deus. Então, o que é já foi, o que é de ser também já foi, e que tudo vai se renovar, no sentido que, pra que ele entrou numa linha que não é a linha que nós temos que crer. Então naquela linha de, cara, se Deus já fez tudo, se tudo já foi criado por Deus, que esforço eu vou ter se nada vai mudar? Calma aí, tá errado, Salomão. Esse não é o conceito que você tem que entender. Você tem que entender que Deus é o criador de todas as coisas, Deus é soberano sim, mas há a nossa vontade e o livre-arbítrio que nos faz andar para um lado, andar para o outro, e Deus vai cuidando para que nós voltemos ou estejamos na vontade dele. Mas se você, por vontade própria, se afastar dos caminhos do Pai, vai ser uma escolha, uma opção tua. Então Salomão tá meio que entregando os pontos, falando, cara, nada tem sentido. E lá vem ele, aí ele fala assim, aí na viagem dele começa a olhar os animais e fala, cara, o homem pro animal não tem diferença nenhuma, todos vão morrer igual. Como que ele fala isso? Se o homem é dotado de inteligência, de sabedoria, de fala, mas ele assemelha o homem a um animal. Então, por exemplo, ele está dizendo assim, olha, versículo 19, o que acontece com os homens, também acontece com os animais, a mesma coisa. Como morre um, morre outro, todos têm o mesmo fôlego de vida, nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Nada tem sentido, tudo é vaidade. Então ele começa a criar teorias que não existem. Como Salomão, você não lembra, ninguém te contou os relatos da criação, ou você não enxerga com os teus próprios olhos como que o homem domina sobre o animal, como que eles são a mesma coisa, não tem diferença um para o outro. Então ele começa a criar teorias dentro da viagem que ele entrou porque ele está distante de Deus. Tudo bem? Então é importante, hein, a gente conhecer Eclesiastes para entender o quanto um homem sábio pode começar a criar teorias que Deus não está nessas teorias justamente porque ele escolhe trilhar caminhos errados. Aí continua, versículo 4. Eu vi opressões, porque eu tenho mais... Olha o que ele diz, versículo 2 do capítulo 4. Eu tenho mais felizes os que já morreram do que os que ainda vivem. Ou seja, a vida perdeu sentido. Mais uma vez, ele está frustrado, está amargurado. Ele diz assim, por que um cara sozinho trabalha? Por que ele trabalha? Ele diz assim, olha lá, versículo 4. Eu vi todo o trabalho e toda a destreza que provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é sem sentido, é correr atrás do vento. Aí ele diz assim, eu considerei um homem que não tem ninguém, versículo 8. Mas mesmo assim ele está trabalhando para juntar para quê? Então ele começa a filosofar em coisas que não tem muito sentido. Eu falo, cara, se esse cara não tem família, por que ele está trabalhando? Literalmente a mente vazia, que fica achando coisa para pensar. Um cara tão sábio, que devia se encher de Deus, está pensando, cara, eu estou olhando um cara sem família, por que ele está trabalhando? Vai deixar para quem? Aí ele fala assim, a partir do versículo 9, que é um versículo conhecido, que é uma verdade, que inclusive a gente usa muito, e está em muito convite de casamento, esse trecho que eu vou ler aqui. É melhor serem dois do que um, então, porque vão ter melhor resultado do seu trabalho. Se caírem, um vai levantar seu companheiro, se aquele estiver sozinho cair, ninguém vai levantá-lo. Se dois dormirem juntos, vão se esquentar, como alguém sozinho vai se esquentar? Se alguém quiser prevalecer contra um, dois vão resistir. Versículo 12, um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então, de novo, lembra que eu te disse que tem versículos que a gente pode extrair de Eclesiastes? Sim, porque é um cara que tem sabedoria. Ele tá meio estranho, porque está sem a presença de Deus, mas ele tem sabedoria. Então o que ele está falando aqui é verdadeiro. Um cordão de 3 dobras, quando tem 2, Deus se une nesse cordão. Um cordão de 3 dobras não se quebra, é isso que ele está mostrando, tá? E aí ele continua, mostrando no capítulo 5, cuidado quando você fizer votos, faça votos e não votos de tolo. Então, de novo, guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. De novo, lembra que ele está falando alguns princípios corretos? Guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus, porque chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício tolo, pois não sabem que fazem o mal. Ou seja, ele está falando da sua própria experiência. Guarda o pé, não te precipites com a boca, nem se apressa no teu coração para pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e você na terra. Então seja poucas as tuas palavras. Se submeta diante do poder de Deus. Isso que ele está mostrando. Versículo 4. Quando você fizer algum voto, não demora para cumprir, porque Deus não se agrada de tolos, ou porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que você faz. Então, de novo, Salomão ainda tem sabedoria, mas a sabedoria está confusa, mais partes de versículo que a gente pode aproveitar. Então, o que ele está dizendo não faz voto igual um tolo, que se fizer um voto diante de Deus, cumpre, né?
Talvez ele está falando até por experiência própria, porque infelizmente chegou um momento da vida dele que ele não cumpriu mais os votos. Aí ele vai mostrar agora a vaidade, ou seja, o sentido que não existe nas riquezas. Ele perde até o gosto por isso. Versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Versículo importante também. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade, ou seja, isso não tem sentido. Ou seja, quem ama só o dinheiro, nunca vai se fartar. Princípio correto. Muito bem, Salomão. Olha lá. Lá vem ele assim, ó. Grave e mal vi debaixo do sol, versículo 13. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Ou seja, tem gente que junta riqueza, mas ele vai sair seu próprio dano, vai ser ruim para ele mesmo. Olha só então, versículo 18. Uma coisa eu vi então, boa coisa é comer, beber, cada um gozar do bem de seu trabalho, como aquele que se cansou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, essa é a sua porção. Então ele está dizendo, viva por essa vida, viva o melhor que essa vida tem para viver. Conceito meio vazio, ou seja, e o que você vai construir em relação ao futuro, e o que você vai construir para amanhã. Parte do princípio eu entendo, tipo, não fica só preso querendo adquirir riquezas, viva um pouco, é isso que ele está tentando dizer, mas não é só isso, tá? Eu tenho que viver querendo deixar um legado. Aí lá vem ele, capítulo 6, versículo 9. Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso de cobiça. Isso é vaidade, correr atrás do vento, ou seja, é melhor eu contemplar as coisas e contemplar sua mente do que andar cobiçoso, senão isso vai ser sem sentido. Versículo 10, a tudo quanto há de vir, já foi dado o nome, sabe-se que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele, ou seja, Deus está no controle. Salomão está, apesar de estar filosófico, questionando, pessimista sobre a vida, ele não tem como negar que Deus é que comanda todas as coisas, não tem como ele negar, ele conhece a Deus. Então como é difícil o estado daquele que está distante de Deus? Porque ele conhece os princípios do Pai, ele conhece o que Deus é, mas ao mesmo tempo ele quer filosofar na vida, sendo que ele já sabe a resposta da vida. Esse é o relato daquele que se afasta dos caminhos do Senhor. Então lá vem ele aqui, ó, capítulo 7, ele diz assim, melhor é a boa fama do que um perfume precioso. Olha o que ele diz, melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Relato de um amargurado, né? Melhor é morrer do que nascer? Como assim, Salomão? Aí ele diz assim, olha que princípio, aí como eu te disse, tem alguns princípios interessantes. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois nela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Então é melhor ir num funeral do que num banquete, porque lá no funeral todo mundo vai parar para ouvir e vai ver que a vida termina ali. É isso que ele tá dizendo, e não está errado em dizer isso não mesmo. Ele diz assim, ó, versículo 8, melhor, ele mesmo tem um conceito, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Ou seja, é melhor terminar bem do que só começar bem. Por isso que há indícios, então, que no final da vida dele ele se arrependeu. Então a gente está vendo um cara questionador, amargo, mas que está começando a entender, cara, é Deus que cuida de tudo. Sempre foi Deus que cuidou de tudo. É melhor o fim do que o começo. Então Salomão está voltando um pouco a si, tá? Olha só, versículo 15. Tudo isso eu vi nos meus dias de vaidade. Ou seja, nos meus dias que para mim não tem muito sentido, ou que passaram rápido. Tem justo que perece na justiça. Tem perverso que prolonga os seus dias na perversidade. Ou seja, é o famoso dizer que tem coisas boas que acontecem com pessoas ruins e tem coisas ruins que acontecem com pessoas boas. Então ele falou, eu vi isso no meu ciclo de vida. E por isso que ele está tentando entender o sentido. Ele falou, cara, eu vi justo que pereceu cedo. Eu vi perverso que viveu muito. Como assim? Aí ele olha o conselho de um cara que um dia foi sábio. Olha o que ele fala. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Como assim, Salomão? Olha o que ele está dizendo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja louco. Por que morrerias fora do tempo? Então sabe o que Salomão está tentando dizer? Ah, não vai nem para um extremo nem para o outro. Fica no meio termo que tá bom. Salomão, meu Deus do céu, Salomão. Ele está dizendo assim, não tenta ser tão sábio não. Porque você vai perder tempo tentando buscar tanta sabedoria. Mas também não vai para o fundo da perversidade também. Não vai morrer cedo. Fica tranquilo, vive o meio termo. Leva uma vida sem incomodar ninguém. Esse é o discurso daquele que não tem a presença de Deus, porque não há como você ter a presença de Deus e querer viver uma vida morna. Não há como você ter a presença de Deus e não querer avançar, não querer prosseguir, não querer vencer.
não querer buscar sabedoria. Quem tem a presença de Deus vai buscar sabedoria, sim. Tudo bem? Por isso eu estou te explicando bastante, estou até sendo repetitivo. Para quê? Para que nunca ninguém pegue um versículo fora de contexto, leia um versículo. Por isso que é perigoso você não ter conhecimento da Bíblia. Porque imagina se você só lê esse versículo, não seja muito sábio, nem exageradamente sábio. Por que você vai destruir você mesmo? Você pode criar uma doutrina errada em cima desse versículo, né? Então, a Bíblia mesmo está mandando para a gente não exagerar, não precisa também buscar tanto, ser tão intenso assim. A Bíblia nos diz que não tem nada a ver, entende o contexto, entende que época Salomão estava, por isso que eu estou te explicando. Tudo bem? Olha só, mas é bom que você retenha isso ou aquilo. Por quê? Olha, ele mesmo falando, quem teme a Deus, versículo 18, de tudo isso sai ileso. Ou seja, se você temer a Deus, você não vai nem ter esse tipo de preocupação em ser muito sábio ou muito iníquo. Você vai temer a Deus, você vai sair ileso disso. Aí ele mesmo diz, olha como ele está estranho, porque ele falou para não buscar sabedoria, mas ele diz no versículo 19, a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos na cidade. Então ele sabe, ele está falando, mas ele sabe. Tipo, ele tá tentando criar uma teoria, mas no fundo ele sabe qual que é real. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos na cidade. Eu sei que a sabedoria é o que a gente tem que buscar. Ele diz, versículo 23, tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse, eu vou me tornar sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Ou seja, vocês estão achando que eu sou sábio? A sabedoria estava longe de mim. Por quê? Porque agora, você lembra comigo que a gente já leu em Provérbios qual era a verdadeira sabedoria? Aquele que foi o arquiteto da criação? Ele não compactua com o pecado. Quando Salomão peca, vira um idólatra, vira um cara estranho, a sabedoria vai embora. A presença de Deus vai embora. E agora fica só o seu conceito humano, só o seu entendimento, o seu conhecimento. Por isso que a gente está vendo ele tão confuso. Ora, falando conceitos que são verdadeiros, que é o que ele sabia, ora, questionando coisas que não têm sentido. E aí continua, versículo 1 do capítulo 8. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda a dureza da face. Ou seja, quem é sábio, quem realmente é sábio vai mudar o seu rosto, vai reluzir o seu rosto. Eu te digo, observa o mandamento do rei por causa do teu juramento feito a Deus. Ou seja, não vai pelo meu caminho, é isso que ele está tentando dizer. Obedece o mandamento do rei, porque você fez juramento com Deus. Não te apresse em deixar a presença dele, do rei, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Então escute, Salomão está dizendo, cara, eu me arrependi, eu fui e desperdicei a sabedoria que eu tinha, mas escuta, fica na presença do rei, porque você tem mandamento com ele. Tudo bem? Porque, versículo 6, para todo propósito há tempo e modo, porque é grande o mal que pesa sobre o homem. Ou seja, se esse cara está sem Deus, é grande o mal, porque este não sabe o que há de acontecer, e como há de ser, ninguém vai declará-lo. Ele não sabe o futuro, ele não sabe o amanhã. Então ele tem que viver em aliança com Deus. Olha só, versículo 8. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Ninguém pode estocar vento. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Como você vai perder a tua aliança com Deus? É isso que Salomão está dizendo. Então, graças ao bom Deus, o livro tá caminhando para o fim. Parece que ele está acordando para a realidade. Ele está acordando para os seus questionamentos. Porque, cara, eu não controlo nem um dia que eu vou morrer. Eu não consigo estocar vento. Eu não consigo guardar nada. Como que eu vou me afastar de Deus? Olha só, tudo isso eu vi. Salomão está dizendo, eu aprendi por experiência, quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Ou seja, o homem pode se arruinar se ele quiser. É isso que ele está falando. Há tempo que o homem domina sobre outro homem para arruiná-lo. Ou seja, se o homem não vacilar, ele cava a própria cobra, ele se arruína. Tudo bem? Olha lá, versículo 10. Ainda também vi perversos receberem sepultura e entrarem no repouso. E também vi pessoas que frequentavam um lugar santo serem esquecidos na cidade que fizeram o bem. Ou seja, eu vi injustiças acontecendo. Eu vi coisas difíceis e que aconteceram, e para mim isso não faz sentido. Então, de novo, está filosofal, né? Versículo 12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes... Olha só, mas ele fala uma coisa e ele mesmo se contradiz. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Então, no fundo, ele está falando, cara, eu sei qual é a verdade. Eu sei qual que é o verdadeiro caminho.
eu estou buscando sentido em coisas que não tem sentido, estou buscando explicação em porquês, em coisas que eu jamais vou entender, estou tentando entender, por que um perverso é enterrado com honras e um justo é esquecido? Estou tentando achar filosofia nisso, mas na verdade eu sei que quem teme a Deus, ele vive bem. Ele vive bem. Olha lá, o perverso não vai bem, versículo 13. Nem prolongará os seus dias, será como uma sombra, ou seja, vai passar rápido porque não teme a Deus, então ele sabe a verdade. Ainda outra vaidade, ou seja, ainda outra coisa sem sentido sobre a terra dos justos. A quem sucede segundo as obras dos perversos. E perversos a quem sucede segundo a obra dos justos. Ou seja, há perversos que parecem mais justos do que os próprios justos. Isso que ele está dizendo. Eu não encontro muito sentido. Então, de novo, está filosofando. Tudo bem? Aí nós vamos no capítulo 9 entender de novo tentar entender de novo as suas filosofias. Eu me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo. Que os justos e sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo está oculto no futuro. Ou seja, a vida de qualquer pessoa, seja justa ou sábia, está na mão de Deus. Você não sabe o teu futuro, está na mão do Senhor. Se vai ser amor ou ódio, ou seja, porque ele achou que ia encontrar amor a vida toda e quando se desviou, ele mesmo está encontrando ódio. Então é isso que ele está dizendo, olha, tudo está em oculto no futuro. Viva um dia de cada vez, viva na presença de Deus, não se afaste da presença de Deus. Eu acho que é isso o nosso maior ensinamento da live de hoje. Eu quero estar na presença de Deus todos os dias da minha vida, porque fora da presença de Deus a vida não tem sentido algum. Eu começo a filosofar e criar conceitos e falar coisas que não têm absoluto sentido. Tudo bem? Olha lá de novo, versículo 11. Eu vi também debaixo do sol que não é dos ligeiros, não é o prêmio, não é dos valentes a vitória, também não é dos sábios o pão, nem é dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porque tudo depende do tempo e do ocaso, ou seja, não é uma fórmula única, não é só dos ligeiros o prêmio, tudo depende do tempo, do local, do ocaso, ele está refletindo na vida, tá? O homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham numa rede traiçoeira e passarinhos que se prendem numa armadilha, num laço, assim também os filhos do homem se enredam no tempo da calamidade que cai de repente sobre eles, ou seja, a calamidade pode chegar sobre a vida de qualquer um, como chegou sobre a vida dele. E de novo, o segredo é a presença de Deus. Tudo bem? Olha só. Aí ele continua dizendo, versículo 10. E esse é o versículo que para mim mostra a essência do que aconteceu com ele depois de sua queda. A essência do que aconteceu com Salomão depois que ele enlouqueceu aí no pecado. Versículo 1 do capítulo 10. Como uma mosca morta faz do perfume um mau cheiro, assim também é sabedoria e honra quando você coloca um pouco de insensatez. Então olha o que ele está dizendo. Você pode pegar um frasco de perfume gigantesco e uma mosquinha pequenininha e jogar a mosca morta dentro do perfume, o perfume vai perder o cheiro e vai começar a exalar um mau cheiro por uma mosquinha desse tamanho. Assim vai acontecer com a sabedoria e a honra, se você adicionar um pouquinho de insensatez. Ele está descrevendo o que aconteceu com ele. Essa é a descrição do que acontece com todo aquele homem ou mulher que um dia na presença de Deus está e no outro se desvia e se afasta dos seus caminhos. É uma mosca dentro do pote ou do frasco de perfume. O perfume era maravilhoso. Você põe uma mosca lá, vai começar a feder o perfume. Mas é desse tamanhinho, perto de 2 litros de perfume. É desse tamanhinho, mas vai começar a cheirar mal. A sabedoria e a honra, quando se envolve com um pouquinho de insensatez, o cheiro muda, a fragrância é comprometida e agora começa a cheirar mal. É isso que ele está descrevendo. Eclesiastes 10:1 para mim é a essência do que aconteceu com Salomão e a essência do que a gente está lendo, alguns conceitos dele e alguns questionamentos dele de vida. É a mosquinha dentro do perfume, tudo bem? Quem olha de longe parece o mesmo frasco, se você olhar de perto você vê uma mosca morta lá dentro. Isso dá uma pregação. Muito bem. Vamos lá. Então, ele está mostrando o que acontece quando esse mau cheiro começa ou quando a gente entra nesse sentido, porque olha o que ele diz, versículo 10. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Ou seja, se o ferro perde a sua força e você não lixa ele de novo, se o ferro está começando a criar umas bolinhas e você não lixa ele de novo, não vai adiantar nada, ele não tem força.
Agora, a sabedoria vai resolver isso. Quem é sábio fala, não, deixa eu corrigir esse ferro aí, porque ele ainda é ferro. Deixa eu corrigir esse perfume, porque ele ainda é perfume. É só tirar a mosca de dentro. É só lixar o ferro de novo. Então é isso que ele está falando. É só agir. Continua sendo ferro. Não desprezou o ferro, não desprezou o perfume. Tudo bem? Os últimos 2 capítulos de Eclesiastes, ele vai começar a voltar para si. E nós vamos ler no final, graças a Deus, que eu entendo que no final de sua vida, ele apesar de suas filosofias, questionamentos, frustrações, ele se voltou para Deus novamente. E ele começa dizendo assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você achará. E é estranho esse versículo aqui, por quê? Porque ele está começando a dizer que ele discorre quase todo Eclesiastes dizendo que não tem sentido, tudo é vaidade, a vida não tem sentido, ele questiona coisas que não tem que questionar, mas de repente ele apresenta um versículo de confiança. Ou seja, aprenda a confiar, lança o pão nas águas, você vai receber ele de volta. Como que de repente o cara que estava falando que nada tinha sentido mais na vida, ele volta a falar de confiança? Eu começo a ver um Salomão voltando a ser o que era antes, voltando a ter esse encontro que queria retransformar sua vida de novo. Então, de novo, lança um pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai encontrar. Quem, versículo 7, quem vive no natural, quem fica perguntando o sentido das coisas, versículo 4, quem observa o vento nunca vai plantar, quem olha para as nuvens nunca vai colher. Assim como você não sabe o caminho do vento, nem como os ossos se formam no ventre de uma grávida, você também não sabe todas as coisas que Deus faz. Então, Salomão, epa, acho que deu uma despertada, tá voltando o Salomão antigo, tá voltando o Salomão raiz, tá voltando, ele fala, cara, não adianta tentar entender tudo, eu não sei nem como se forma o osso de um bebê dentro do ventre da mulher, eu não sei todas as obras de Deus. Então faz o seguinte, semeia pela manhã a tua semente, não repousa a sua mão à tarde, porque você não sabe aonde vai prosperar. Ou seja, trabalha. Eu que estou falando que o trabalho era uma fadiga, eu estou dizendo semeia de manhã, semeia de tarde, porque alguma semente vai plantar, ou as duas vão ser boas. Doce é a luz, é agradável aos olhos ver o sol. Oi, Salomão está voltando, deu glória. Salomão tá se reconciliando, tá voltando a entender o sentido da vida. Ah, a luz não é doce, é agradável o sol. Para um cara que estava falando que era melhor morrer do que nascer, então tá melhorando, né, Salomão? Ainda que o homem viva muitos anos e se alegre em todos eles, contudo, devem se lembrar de que há dias de trevas, e serão muitos. Tudo o que acontece não tem sentido, ou é rápido, ou é fugaz, ou é um vapor, ou passa rápido. Então o que Salomão está dizendo por mais que você viva no sol, cuidado com os dias de trevas. Ele está falando da sua experiência pessoal, porque tudo passa rápido demais. O vaidade, o rebel, além de não ser sentido, é vapor. Nesse sentido é isso que ele está querendo dizer. Tudo é um vapor, gente. Tudo passa rápido demais. Em outras palavras, não perde tempo não. Por isso que ele diz no versículo 1 do capítulo 12, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e você diga, não tenho neles mais prazer. Ele está falando dele. Ele fala assim, cara, lembra do teu Criador. Não perde tempo, para não passar o tempo e você olhar para trás e falar, cara, que besteira, não tenho mais prazer na vida. Então o que ele está dizendo é lembra. Isso dá uma camiseta. Vou mandar fazer uma camiseta que é assim, ó. Eu lembro. Só isso, Eclesiastes 12. Eu lembro. Lembra do teu Criador. Não vai roubar a ideia, hein? Lembra do teu Criador. Nos dias da tua mocidade. Lembra. É só isso que você tem que fazer. Isso que ele está falando. Não perde tempo. Senão vai chegar um dia que o sol vai escurecer. A lua e as estrelas vão perder o esplendor da vida, ou seja, você vai ficar velho, você não vai conseguir nem ver o sol direito, você vai estar velhinho. As nuvens vão vir depois do aguaceiro, você vai ficar velho. No dia que tremerem os guardas da casa, ou seja, o guarda da casa é uma associação às pernas, a tua perna não vai estar mais tão forte. Os braços vão se curvar, as tuas pernas antes fortes vão estar curvadas, vão cessar os moedores da tua boca, ou seja, vai ficar banguela, porque já vão ser poucos, seus olhos vão se escurecer na janela, você não vai conseguir enxergar, ou seja, você vai esperar para lembrar de Deus, quando você estiver no fim da tua vida. Salomão está falando, não segue o meu exemplo, por favor, não segue o meu exemplo, lembra do teu Criador, como é bom, gente. E por isso que Eclesiastes está aí, está entendendo todo agora? Para mostrar a ruína de questionamento, de pensamento filosófico, de viagem, de groselha que um homem sábio pode falar sem Deus. E a reconstrução que o homem tem quando ele começa a lembrar. Eu vou lembrar do meu Criador, cara. Antes que venham os maus dias, senão meus dias não vão ter prazer. Então ele está dizendo assim, ó.
Antes que o pó volte à terra, versículo 7, que o espírito volte a Deus que o deu. Porque tudo passa rápido, diz o pregador, tudo passa rápido, tudo é vaidade, tudo passa rápido. Versículo 9, o pregador, além de sábio, ensinou o povo no conhecimento, ou seja, eu estou te ensinando. Eu estou tentando achar palavras agradáveis para escrever com retidão palavras de verdade. Mas, meu filho, atenta. Versículo 12. O muito estudar é enfado da carne, ou seja, não fica tentando buscar resposta para tudo, solução para tudo. É isso que ele está falando. Cuidado que a letra mata, é isso que ele está falando. Teme a Deus. O teu princípio de vida é, em resumo, versículo 13. Voltou Salomão Raiz. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever do homem. Porque Deus há de trazer juízo sobre as suas obras, até as que estão escondidas, sejam boas ou sejam más. Tema a Deus. Terminamos Eclesiastes, entendeu? Fez um pouco mais sentido quando você começa a ler? Então cuidado para não ler versículos e capítulos fora do contexto e falar, cara, a Bíblia está me jogando mais para baixo, estou ficando mais filosófico e questionador quanto à vida, quanto eu achei que eu estaria, a vida não faz sentido. Não, entenda. Os versículos que ele se torna questionador e filosófico é a demonstração que a vida sem Deus não faz sentido. Mas graças a Deus ele termina Eclesiastes dizendo assim, lembra do teu Criador, cara. Lembra do teu Criador enquanto é tempo, antes que venham dias que você não consegue nem enxergar, tua perna não consegue andar direito, você não tem nem mais juízo direito, não vai esperar esse dia para lembrar de Deus. Lembra hoje, lembra agora. Não fica só tentando buscar solução para tudo, mergulhando só na letra, que a letra vai te matar. E o que ele está dizendo é, em suma, versículo 13, teme a Deus e guarde seus mandamentos. É isso que você tem que fazer, isso é o dever de todo homem. Faça isso, você vai se dar bem. Tudo bem? Tamo junto? Vamos entrar hoje também no livro do Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. É um livro que mostra o relacionamento entre um homem e uma mulher. Há várias linhas de análise, inclusive análises teológicas desse livro. Há pessoas que conseguem achar o relacionamento entre Deus e Israel, na figura do esposo e da esposa, ou do amado e da amada. Há pessoas que conseguem enxergar analogias do relacionamento entre Jesus Cristo e a igreja, no relacionamento do amado e da amada. E a grande parte que enxerga como só uma literatura de cunho de relacionamento e até de sexualidade, você vai ver os termos, entre um homem e uma mulher. Possivelmente, Salomão e uma mulher que só se denomina sunamita. Salomão e sunamita, possivelmente, é isso que o livro expressa, o relacionamento entre homem e mulher, até às vezes citando cunhos sexuais ou sensuais. É o relacionamento de um homem e de uma mulher que espera um homem que espera uma mulher. A gente vai analisar com calma, depois cada versículo, e eu vou te mostrar onde são os pontos que as pessoas fazem analogia, inclusive, ao relacionamento de Jesus e a igreja, ou Deus e Israel, mas grande parte da análise é uma análise simples do relacionamento de um homem e mulher, Salomão e uma sunamita. Possivelmente uma sunamita, lá no final a gente vai ver que entra uma terceira pessoa na história, ou seja, uma sunamita que pertencia a outro alguém e que Salomão a amava. É como uma história de amor. Então, de novo, a gente tem que ler nessa análise, entendendo que a gente vai entrar. Alguns dizem que é proibido para menores, não é tão exagerado assim, mas ele é um relacionamento amoroso e até sexual entre um homem e uma mulher, e nessa aliança pessoas encontram análise, linhas teológicas encontram análise para dizer do relacionamento de Jesus com a sua igreja, outros de Deus com Israel, ou então de todos. Então vamos começar lá? Então a gente vai ver a amada ou a esposa falando com o esposo ou o amado, tá? E eles são os interlocutores e às vezes entra um coro no meio. Então vamos ver? É a fala desses dois. Vamos ler lá? A gente vai ler o capítulo 1 e 2 hoje. Beija-me com os beijos da tua boca, a esposa está falando para o esposo, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então, se você está falando como igreja de Jesus Cristo, seria a igreja pedindo a Cristo. Se você só está analisando como uma mulher, é uma mulher pedindo a um homem, tá? Só para você entender. Suave é o aroma dos teus unguentos, do teu perfume. Teu perfume derramado é o teu nome, você é perfumado. Leva-me, versículo 4, após ti. Vamos nos apressar, o rei introduziu as suas recâmaras. Vamos ter uma noite maravilhosa, é isso que a mulher está pedindo.
O coro diz: nós nos regozijaremos, nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amam. É uma história de amor. A esposa diz: eu estou morena e formosa, ou seja, tomei o sol, fiz um bronze artificial para ti, ó filhas de Jerusalém. Não olhem porque eu estou moreno, o sol me queimou, versículo 6. Me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence eu não guardei, ou seja, eu estou trabalhando, por isso que eu estou no sol. Dize ao meu amado da minha alma, onde você apacenta o teu rebanho, onde você repousa pelo meio-dia, para que eu não ande vagando junto aos teus companheiros, ou seja, onde você está, eu quero te encontrar. É isso que ela está mandando via WhatsApp para ele. Ele responde: se você não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai pelas pisadas dos rebanhos, ou seja, segue os passos do rebanho, você vai me encontrar. Por isso que as pessoas fazem análise entre a igreja e Cristo, ou Israel e Deus. Porque se você não sabe onde me encontrar, vai atrás do rebanho, vai atrás das ovelhas, ó mais formosa das mulheres, vai atrás junto à tenda dos pastores, as éguas dos carros de Faraó, ou seja, aquilo que eu tirei do Egito. Eu te comparo, querida minha, você é forte, formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, os teus pescoços com os teus colares, enfeites de ouro, te faremos incrustações ou joias de prata. A esposa diz: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume, ou seja, você é perfumado. O meu amado é para mim como um saquetel de mirra entre os meus seios, ou seja, um colarzinho que exala um perfume entre os meus seios. Como um racimo de flores de rena nas vinhas de Engedi, você é, meu amado, ou seja, coisas lindas, coisas preciosas. Ele diz: eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, teus olhos são como os das pombas. Olha, são elogios da época, tá? Formosura. Aí ela responde para ele: como você é formoso, amado meu, como você é amável. O nosso leito é de folhas viçosas, ou seja, o nosso leito é belo, é lindo. As traves da nossa casa são de cedro, ou seja, nossa casa é forte. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, ou seja, eu tenho valor para ti, como é bom me sentir valorizado por ti. E o esposo diz: assim como o lírio entre os espinhos, você é querida entre as donzelas, ou seja, você é o lírio que eu encontrei no meio dos espinhos. Como a macieira entre os árvores do bosque, que eu desejo muito a sua sombra, eu desejo nela me assentar, ou seja, eu quero me abrigar em ti. O fruto é o doce do seu paladar, ou seja, você é doce, você me sustenta. Me leva para a sala do banquete, sua bandeira sobre mim é o amor, ou seja, a essência do nosso relacionamento é o amor. Me sustenta com coisas boas de festa, com passas, maçã, porque eu desfaleço de amor. Então é declaração da esposa para o esposo. É assim que ela depende do seu esposo. Sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, ou seja, você me apoia. A sua direita me abraça, você me protege. Por isso que muitas pessoas conseguem analisar e entender que esse é o pedido da igreja para o noivo. Ou seja, vem me sustentar, vem me abraçar, me sustenta com coisas boas, tudo bem? Aí ele diz assim: conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, eu chamo a atenção, gazelas e cebas do campo, não acordeis, não despertei o amor até que este o queira. Ou seja, ninguém se ame antes que eu encontre o meu amor. É uma linguagem poética, tá? Eu ouço a voz do meu amado, ele vem galgando os montes, pulando os outeiros, ou seja, tudo fique quieto. O meu amado está vindo, o meu amado está chegando. Ei, a solteira diga glória. O meu amado é semelhante ao alce, ao gamo, ou ao filho da gazela, que está atrás da parede, olhando pelas janelas. Meu amado está chegando. Aí ele diz: levanta, minha querida, porque acabou a dificuldade. Por isso que as pessoas analisam como Jesus Cristo é a igreja. Levanta, minha querida, passou o inverno, acabou a dificuldade, acabou a chuva, existem flores na terra, chegou a vez das aves cantarem, chegou a vez de se ouvir a voz da rolinha, da pombinha na terra. Lembra quando acabou o dilúvio e veio a pombinha? A figueira começou a dar figos, as vides exalam seu aroma. Levanta-te, levanta-te, mostra-me o teu rosto. Então começou um relacionamento de amor que queira você analisar, seja na maneira literal e simples, o relacionamento de um homem e de uma mulher. Nós vamos analisar um homem e uma mulher trocando palavras de amor, seja analisando Cristo e a igreja. Você vai ver a igreja ansiando estar com Cristo, ansiando estar com seu amado, seja Israel com Deus, a mesma coisa. Tudo bem? Como é bom lermos a palavra de Deus, como é bom buscarmos ao Senhor.
Quanta informação a gente tem em livros que talvez você nunca tivesse tido tempo de entrar tão profundo. Então continua mergulhando em sua palavra, em sua presença. Que Deus te abençoe. Vou correr porque hoje falta 1 minuto, eu não quero ficar sem live. Deus te abençoe. Lembra do teu Criador. Tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Amanhã, 10 da manhã, tem drive culto no meu Instagram pessoal, PR Felipe Parente. Deus te abençoe. Um abraço e até segunda-feira. Vamos continuar em Cantares. Deus te abençoe.